Olá, boa noite, vamos dar início. Sejam bem-vindos à nossa aula, preparação rumo ao Enem. Ansiosos? Não? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Vocês sabem, né? Esse ano é a nossa terceira edição, o aulão preparatório do Enem, do Almirante Lamego. Então, é um ano especial para vocês que estão acompanhando durante todo o ensino médio e chegou a vez de vocês esse ano de 2025. Agradeço ao professor Alexandre, nosso querido Xandão, que vem acompanhando desde a primeira edição. O nosso professor Luiz, que esse ano entrou no nosso time, nosso professor efetivo, professor Luiz de Matemática, e que vai acompanhar também nessa jornada. E é um prazer estar com vocês nessa jornada preparatória para o Enem. Esse ano é uma proposta diferente, porque a gente vai começar mais cedo. Já iniciamos agora no mês de maio. Então, vai ser um caminho, um processo, já há alguns meses. Os professores estão aqui, né? Vai ser um desafio para todos nós. A gente pede bastante empenho de vocês. A nossa proposta é que seja cada 15 dias. Vamos tentar fazer que isso aconteça. Vai depender de vocês. A proposta nossa vai depender do desempenho de vocês a cada noite que a gente estiver aqui, com a presença de vocês. Certo? Como eu já conversei na sala de aula, nosso trabalho aqui, principalmente dos professores que passarão aqui, hoje iniciarão o professor Alexandre, componente curricular de Física, professor Luiz, componente curricular de Matemática. Mas, durante todo o decorrer do ano letivo de 2025, passarão outros professores também. Então, eu peço que vocês se empenhem, se dediquem, certo? Estarei aqui para estar junto com vocês nessa jornada. Conto com o apoio de vocês, porque é um prazer estar junto, a gente fazendo esse trabalho em equipe, certo? Então, estudem, aproveitem esse momento, se dediquem, se esforcem, aproveitem o máximo, tirem suas dúvidas. Esse é o momento de vocês aproveitarem. Eu vou estar aqui apoiando, os professores também, e sejam bem-vindos. E vamos dar abertura a essa nossa missão rumo ao Enem. Então, eu, como supervisora escolar do Almirante Lamego, desejo um sucesso a cada um de vocês. E o que precisar, estou à disposição. Sucesso a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos. Bom, tenho aqui muitos que são meus alunos, né? E lá atrás vocês são alunos do período noturno, é isso? Do Luiz. Então, eu vou começar. Deixa eu ligar aqui. Eu vou falar um pouquinho de processos de eletrização, tá? A parte de eletricidade. Nós temos
primeiro que entender o que é eletrização. Eletrização é quando você pega um corpo neutro. Corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons, eu digo que o corpo está neutro. Se eu retirar elétrons desse corpo, ele fica carregado positivamente. Retirando elétrons, ele fica positivo. Adicionando elétrons, ele fica negativo. Tá? Lembrando que a única carga que você consegue transferir de um lado para o outro é a carga negativa. Então nós temos 3 processos aí. O primeiro é o atrito. É quando você utiliza 2 materiais diferentes, não pode ser o mesmo material. Por exemplo, eu vou esfregar papel no papel. Não adianta nada. Não vai ter nenhum tipo de eletrização. Quando eu, por exemplo, pego materiais diferentes e esfrego um no outro, ocorre uma transferência de elétrons de um para o outro. Então, o primeiro processo é o atrito. Eu tenho que pegar o material e esfregar um no outro. Contato. Como o próprio nome diz, é que você apenas encosta um no outro. Não precisa esfregar. E tem um detalhe importante. No contato, os corpos podem ser feitos de mesmo material, tá? Posso encostar um corpo de alumínio no outro corpo de alumínio? Sim. Posso encostar ferro no ferro? Sim. Então você vai colocar em contato e você vai ter uma transferência de carga. Então, num primeiro momento, atrito, 2 materiais diferentes, você vai esfregar um no outro. E após o processo, um fica positivo e um negativo. Contato. Você pode pegar 2 corpos iguais. Um deles tem que estar carregado, eletrizado. E após o contato e a transferência de carga, você vai ter os corpos com o mesmo sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei a régua de plástico, esfreguei aqui num pedaço de papel, como está a figurinha aqui, ó. A régua vai ficar com carga negativa e o papel fica com carga positiva. Sinais iguais. Aqui eu peguei um corpo carregado com carga negativa, encostei num corpo neutro, houve transferência de cargas e os 2 ficaram carregados com carga negativa. Certo? E o último seria indução. Indução, você apenas aproxima. Aqui não tem contato, ó. Eu só aproximo. Quando eu aproximo, ocorre uma reorganização das cargas. Vocês perceberam aqui? A régua era negativa, eu aproximo e as cargas se separam aqui dentro dessa esfera. Um lado fica positivo e o outro lado fica negativo. Então, basicamente, eu não vou entrar em muito detalhe no processo, mas a questão que eu vou mostrar em seguida, ela exige que você saiba diferenciar os 3. Tá? Atrito, eu vou esfregar. Contato, eu vou encostar. E indução, eu vou aproximar. Tá bom? Vamos lá então. Ó. Enem 2020. Nós temos aqui uma situação. Ó. A charge mostra que o gato se aproximou da pessoa, encostou na pessoa e se esfregou. E aí o pelo do gato ficou totalmente eletrizado. Qual o tipo de eletrização que ocorreu aqui? Atrito, contato ou indução? Atrito. Porque o gato, ele não apenas encosta, ele se esfrega. Então, esse processo faz com que ocorra uma transferência de carga. Ó, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Item A, troca de átomos. Não tem troca de átomos. O que é transferido são elétrons. Os elétrons passam do pelo do gato para a calça. Tá? Troca de átomos não é. Diminuição do número de prótons. Carga positiva você não consegue alterar. Você não consegue tirar próton do núcleo atômico. Tá? Você consegue apenas tirar elétron ou adicionar elétron. Então não é o item B. Você não está criando cargas e nem novas partículas.
A alternativa correta é a D. Você tem movimentação de elétrons entre a calça e os pelos. Então, o atrito faz com que ocorra essa transferência, tá? Alternativa D. Só antes de terminar e passar para o Luiz, lembra de um detalhe, pode anotar aí. A carga que se desloca em qualquer processo de eletrização é a carga negativa. A carga positiva não sai do corpo e não entra no corpo, tá bom? O corpo pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Prótons você não altera. Daí, galera, boa noite. Tudo certo? Turminha 340. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre matemática agora, tá? Uma questão de porcentagem, ok? Porcentagem nos remete a cálculo de regra de 3, né? Então, olha só, em janeiro de 2013, foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%. Tá? As vagas criadas caíram em 75%, quando comparadas com o mesmo período de 2012. Ok? Ou seja, né, foram criadas somente 25% das vagas em 2013. Ok? Comparadas com 2012. Ó, aqui a gente tem a referência de onde foi tirado, né, a questão adaptada. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi, olha só, vejamos aqui, ó, em janeiro de 2013 foram criadas, como eu falei antes, ó, 25% das vagas criadas em janeiro de 2012. Vamos fazer uma regrinha de 3, olha só. A gente tem as vagas e o percentual. Regrinha de 3 de porcentagem são sempre grandezas diretamente proporcionais. Porcentagem de valor absoluto, de número, é sempre diretamente proporcional. Faz o X ali, ó, multiplica os meios pelos extremos. Olha só, 28.900 vagas equivale a 25%. Lembra do exercício? Ó, 100% é quanto? E multiplica cruzado aqui, ó. Olha só, 25x é igual a 28.900 vezes 100. Opa, eu estou multiplicando por 100, eu só vou acrescentar 2 zerinhos, né? Ó, o x é igual a 28.900 vezes 100. Ó, vai dar, né, 2.890.000. Ou divide por 25, olha só. Tu pode simplificar aqui, ó, vai dar 4 vezes 28.900, ó. 115.600. Esse gabarito, ó, é a letra C. Olha lá, ó, vamos voltar aqui no exercício. Olha ali a letra C, ó. Tá? 115.600. Aplicação de regrinha de 3. Essa questão a gente já pode considerar um nível médio, tá? O Enem é uma prova bem democrática. Ele é recheado de questões simples de matemática. Questão que tu simplesmente vai passar para a forma percentual, vai fazer uma regrinha de 3 básica, fazer continhas básicas. E vão ter algumas questões desse estilo, média, e algumas difíceis. O que a gente tem que se concentrar no Enem é em acertar as questões fáceis, porque elas serão a maioria de questões da prova. E acertando as questões fáceis, o TRI, que é a teoria de resposta ao item, o algoritmo que corrige as provas do Enem, vai te dar as questões mais complicadas. Porque quando tu acerta essas questões simples, ele está entendendo que tu não está chutando. Ok? Isso vai jogar a teu favor. Tá? Beleza? Vou voltar para o Xandão aí, para ele resolver a próxima de física. Bom, como o professor Luiz falou, não adianta você acertar uma questão difícil chutando e errar uma questão fácil do mesmo conteúdo. O algoritmo entende que você chutou. Como que o aluno acerta a mais difícil e erra a mais fácil, né? Então tem que procurar aquelas questões que você bate o olho e já sabe a resposta e procurar respondê-las assim
com a maior certeza do mundo, tá? Chute não dá certo. Eu coloquei essa questão aqui, agora eu vou para a ondulatória. A maior parte das questões que eu escolhi agora está dentro da ondulatória. É uma questão, é um conteúdo recorrente, tá? Temos aqui, ó, eletrocardiograma. E aqui aparece aquela tradicional ondinha, né? Que mostra o batimento cardíaco. Bom, por que uma onda? Porque o coração, ele bate com uma certa frequência. Então o movimento dele se repete a cada minuto. Exatamente igual ao que acontece com uma onda. As ondas se repetem com uma certa frequência, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu tenho aqui um padrão de onda. Percebam que a onda de cima, ela se repete menos, a frequência é menor. A onda de baixo, ela está se repetindo mais, ela tem uma frequência maior. Então, o primeiro elemento básico da onda que vocês têm que lembrar é o conceito de frequência. O que seria a frequência de uma onda? O número de vezes com que ela se repete por segundo, por minuto, por hora. Então, frequência é o número de vezes com que a onda se repete. Tá certo? Primeiro conceito. Então, qual das duas aqui está se repetindo mais? A de cima ou a de baixo? A de baixo está se repetindo mais. Então, ela tem uma alta frequência e a outra tem uma frequência um pouquinho menor. Outro conceito importante, período. Período é o tempo que leva para formar uma onda. Uma onda. Então, frequência é o número de vezes com que ela se repete. Período é o tempo que leva para formar uma onda. E para resolver essa questão aqui, basta que você saiba essa fórmula aqui, ó. Frequência e período são inversamente proporcionais. O que significa isso? Inversamente proporcional. Quando você tem uma alta frequência, você tem um baixo período. Quanto maior a frequência, menor o período, tá? Anota essa fórmula aqui, ó. É com ela que eu vou resolver a questão. Porque aqui ele me deu, por exemplo, o eletrocardiograma, eu tenho um padrão de ondas aqui, ó. Essa parte mais alta é chamada crista. A parte mais baixa é chamada vale. E de uma crista até a outra, eu tenho o que eu chamo de comprimento de onda. Então aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho uma outra onda, aqui eu teria uma outra onda. De crista até crista eu tenho um comprimento de onda, tá? Tá aqui, ó, comprimento de onda. Quanto maior for o comprimento de onda, menor a frequência. Acho que ficou claro aqui, né? Maior onda, menor frequência. Menor frequência, maior período. Ó, inversamente proporcional. Tá? Então eu vou agora resolver a questão. Ó. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Nós temos aqui, ó, cada quadrinho desse tem 0,2 segundos. Então, se eu tomar isso como referência, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra, aqui eu teria um comprimento de onda. Quanto tempo leva para formar essa onda aqui? De acordo com a figura que eu tenho. 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2. Então, para formar aquela onda, foram necessários quantos segundos? 1 segundo para formar a onda. Usando essa fórmula daqui, nós teríamos o seguinte, ó, F igual a 1 dividido por T. O nosso T aqui vale 1. Então eu coloco, frequência é 1 dividido por 1. Isso aqui, ó, vai me dar 1 batimento por segundo. Por que por segundo? Porque o eletrocardiograma forneceu para mim o tempo em segundo. Mas percebam e tomem muito cuidado, porque aqui ele me pediu batimento por minuto. Como que eu faço então para converter de segundo para minuto? Está aqui, ó. Se eu tenho a frequência em hertz, que é o número de batimentos por segundo, basta eu multiplicar por 60, que eu consigo em minutos. Então nós temos aqui
1 Hz multiplicado por 60 equivale aqui a 60 repetições por minuto. Nós vimos aqui basicamente isso. Frequência inversamente proporcional a período. E sempre que aparecer uma questão de eletrocardiograma, que é o mais comum, porque está no nosso dia a dia, você simplesmente faz a leitura do tempo, coloca na fórmula, calcula a frequência, mas fica muito ligado na questão da unidade de medida. Se ele me deu o tempo em segundos e pediu em minuto, não esquece de multiplicar por 60, tá? Então, só para fechar, Hertz são repetições por segundo, RPM são repetições por minuto. Basta multiplicar aqui por 60. Presta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu separei, as questões que eu separei, as primeiras questões que a gente vai fazer, são de vários Enems diferentes e questões de nível médio e difícil, tá? Nem tudo na vida são flores, né? Então a gente precisa encarar também essas questões mais complicadinhas, ok? Que não são tão complicadas assim, tá? Mas para início, né? Depois a gente vai aprofundar em outros aulões alguns temas e aí isso vai ficar cada vez mais fácil para vocês. Olha só essa questão aqui, ó, de geometria plana. Galera conhece geometria plana? Geometria plana a gente estuda bastante no 2º ano, né? Plano espacial. Não dá nada também. Olha só. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros. Ó, o diâmetro é esse comprimento aqui, ó. É o maior comprimento ali entre as extremidades de um círculo, essa linha que passa pelo centro do círculo. Para ser diâmetro tem que passar pelo centro. Então, é de 40 centímetros que tangencia, né, toca em um único ponto, que tangencia lados de um retângulo. Ó, aqui embaixo está o retângulo. Sendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros. Esse comprimento total está aqui H, ó. Dessa parte aqui, né, desse ponto aqui do círculo até aqui esse ponto aqui do retângulo, tá? Conforme ilustrado na figura, ó, ele pede para usar 3,14 como aproximação para o número π, para o número irracional, tá? Muitas vezes ele pede 3, esse aqui ele já usou 3,14, complica mais, né? Tem que fazer conta com o número decimal. Então, olha só, vamos olhar aqui agora essa plaquinha diferente, ó. Eu separei as medidas. Aqui está 40. Ó, o círculo tem o raio, ó, que vai do centro até a sua extremidade. É 20. Tá? Aí, como é 60, sobra 40 aqui. Ó, e aqui tem 40. Então, observem que aqui embaixo, ó, é um quadrado. Ó, e aqui em cima é metade do círculo. Certo? Então olha aqui. Ó. Eu vou fazer que a área dessa placa é a área do círculo, só que pela metade, ó, aqui no 40, ó, é metade do círculo, e embaixo é um quadrado, lembra? Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Essa fórmula não é dada no Enem, o Enem não tem fórmula. Mas no Enem são cobradas as figuras notáveis, que a gente chama. Círculo, quadrado, retângulo, então é mais fácil também, tá? A gente só precisa se acostumar com as fórmulas, mas vai dar tempo, a gente vai ver bastante vezes essa formulazinha, tá? Então, ó, πr ao quadrado, mas é a metade, divide por 2, ó. O raio é 20, né? 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 dá 200π, mais. A área de um quadrado, ó, é lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. E o lado desse quadrado é 40 centímetros, tá vendo? Ó? Que é a altura, o Hzão, menos o raio que é 20. Ó. Tudo tem 60, menos 20, sobra o 40 aqui. Ó. Então, 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600, 200 vezes 3,14, que é o π, vai dar 628. Tá? 3,14 vezes 200. 3,14 vezes 100 dá 314. Mais 314 dá os 628. Tá? Faz com calma na hora, a multiplicação dá certo. 628 mais o 1.600 dá 2.228.
Só que ele fala no começo que são 10 placas. Então tem que multiplicar por 10. Ó, como são 10 placas, o 2.228 vezes 10 vai dar 22.280, que é a letra B ali, ó. Tá? Agora, pode até parecer complicado, mas não é tão complicado assim não, tá? Com calma a gente vai. E ó, o que eu falei? Essa é uma questão médio difícil. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter umas questões do último Enem aí, ó, que vocês vão achar bem interessante. Ah, não saiu no Xerox essas opções aqui? É isso aqui, né? Tá. Então, coloca aí, queridos, ó. Ô, meu querido, coloca aí. Ah, o manezinho fala assim, né? O professor Xandão é quase manezinho, né? Fez UFSC. UFSC. Estatística. Vocês vão estudar estatística, terceirão, né? E cai bastante no Enem, tá? Oi. Não, tudo bem. Não tem importância, tá? Mas estar em contato com o conteúdo já é legal. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada em geometria, tá certo? E a gente vai fazer mais ao longe, vai aprofundar mais alguns assuntos, tá? Ó, copiaram as alternativas? Então, bora lá. Xandão agora. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. Uma contextualização ali, né, básica. A figura apresenta 3 componentes harmônicas e a composição resultante construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. O mesmo instrumento emitiu essas 4 ondas aqui. Eu vou perguntar para vocês, essas ondas, elas têm o mesmo comprimento de onda? Não. Ó, aqui é um pouquinho maior, aqui é menor, aqui é bem menor. Então, elas não têm o mesmo comprimento de onda. Portanto, elas não têm a mesma frequência, correto? Se elas não têm a mesma frequência, elas não têm o mesmo período. Porque essa aqui leva mais tempo para completar uma volta. Essa aqui leva menos tempo para completar uma volta. Então, eu já consigo matar essa questão rapidinho. Olha só, né? Está perguntando o que elas têm de igual. Elas têm a mesma frequência? Não, tira o item B. Tira o item C. Tem o mesmo comprimento de onda? Não. Comprimento de onda? Não. Sobrou só a alternativa A. Eu vou justificar rapidamente. Ó, por que tem a mesma velocidade? Porque a velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se encontra. Como o instrumento musical é o mesmo, todas saíram do mesmo instrumento e se propagam pelo mesmo meio material. Então elas têm a mesma velocidade e amplitude, é essa parte mais alta aqui, ó. A amplitude delas é a mesma. Bora. Então, agora é a espacial. Olha lá, ó, amplitude e velocidade. Agora é a geometria espacial. Né? Então, se era para chorar, já chora agora. Tá? Isso. Coisa nenhuma. Como a nossa querida, ela falou, como é que é o nome dela? Como a Duda. A Duda falou. Vocês não viram, não viram esse conteúdo agora ainda, não revisaram ainda, né? No terceiro, tá? Fica tranquilo. Ó, peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros. Um cilindro, né? Com o raio, aquela latinha da batatinha Pringles, tá? Então, igual a 4 centímetros, e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças, com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Então, para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica?
eu tenho que pegar um cilindro desse, derreter e formar esferinhas. Tá? A gente vai precisar de algumas fórmulas. Fórmula do cilindro, fórmula da esfera, que não são fórmulas simples da gente gravar. Tá? Essa, por exemplo, é uma questão estratégica. Uma questão dessa, que tu acha muito complicada, tu não vai fazê-la agora. Tu vai fazer as questões mais simples, que vão ter um monte. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Enem, o último Enem. Tá? E essa questão, muitas vezes, lembra do que eu falei? O que não pode acontecer? O que a gente não pode errar? As questões fáceis. Bota lá, no Enem apareceu, quanto é 5 vezes 5? Tu bota 24. Quanto é que é 5 vezes 5? 25. Tu colocou 24. Tem um algoritmo que corrige as questões. Não é um professor corrigindo, é um algoritmo. Ele chama TRI, Teoria de Resposta ao Item. Quando tu está errando essas questões muito fáceis, o que o algoritmo vai entender? O Luiz está errando as questões fáceis. O Luiz está chutando. Está entendendo? Quando tu toca uma questão dessa, eu acho que a letra vai ser a letra D. Por que D? D de Deus. Vou lá e chutei na D. Tá? Chutei na D. Vai que a questão certa é a letra D. O algoritmo não te dá. Por quê? Porque o Luiz está chutando. Estão entendendo? É um algoritmo inteligente, é muito bem feito. Então, essas questões do 5 vezes 5, tu tem que acertar. Por isso que tu tem que fazer a prova muito bem concentrada e garimpar essas questões dentro da prova. Estão entendendo? Respondam então. Estão entendendo? Boa. Vamos lá? Olha só. Como é que é o cilindro? Tá ali a latinha da Pringles, né? O volume é área da base vezes a altura, tá? Confia, O raio é 4 e a altura é 50. Lembra que ele falou ali? Volume, área da base vezes a altura. A base é um círculo, né? Como é que é a área? πr ao quadrado. Como é que é a área? πr ao quadrado. Tá? A pizza, né? Bordinha de catupiry. πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura. Beleza? Olha lá, O raio é 4, 4 ao quadrado é 16. Vezes 50 e deixa o π. 800 π. Todo mundo sabe fazer 16 vezes 50. Faz com calma no cantinho. Então, vai agora e calcula o volume da esfera. O volume de uma esfera está ali, é 4/3 de πr ao cubo. Olha lá. A esfera, o raio dela. O raio é 1/2, lembra? Que ele colocou no exercício. 4/3 de πr ao cubo. O raio é 1/2. Quanto é que é 1/2 ao cubo? Faz em cima ao cubo. 1 ao cubo é 1. Quanto é que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8, né? Potência. Tá? Simplifica. 1, 2 ali, o 4 e o 8. A parte de cima está tudo 1. Então fica só π e embaixo fica 6. 3 vezes 2. Tá? Só segue, só acompanha. Beleza? Curte a viagem. O volume deu π sobre 6. Tá? Olha lá. Como é que é? Como é que resolve? O volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. Olha lá. O volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. Né? O volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. 800 π dividido por π sobre 6. Eu vou dividir duas frações. 800 sobre 1 dividido por π sobre 6. A fração de baixo capota, inverte, né? Lembra como que divide duas frações? A de cima, do numerador, vezes a do denominador, que é de baixo. Vai ficar assim, inverteu a de baixo, viu? O π cancela, π, cancela. E vai ser 800 vezes 6, vai dar 4.800, né? Qual era o gabarito certo? D. Dale, eu entendi. Tá? Voltou. O santo nome em vão.
Vamos lá, galera. Firmes e fortes. Tá? Não responde. Não troca aí, gente. Pode deixar. É difícil. Estão copiando ainda? Então. Esse é o primeiro aulão. Não entra em pânico agora. É o primeiro contato com algumas disciplinas, com alguns conteúdos, né? Então, com o tempo, estudando com frequência, repetindo questão, o mesmo conteúdo aparece, vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro. Certo? Posso mudar aqui? Nós vamos disponibilizar para vocês depois o slide com a resolução. Tá bom? Ó, ó, vou mudar. Ah, não. Tirei a câmera do lugar. Voltando. Ó, eu repeti aqui essa figura. Então aqui, elementos básicos de uma onda. Vocês vão sair hoje daqui sabendo disso. A parte mais alta é chamada de crista. A parte mais baixa é chamada de vale. Nós temos aqui crista, vale. O tamanho da crista nós chamamos de amplitude. E a amplitude, ela representa a energia transportada pela onda. Se você está na praia, vem uma onda de 10 metros, essa é a amplitude dela. Aí quando você olha para aquela onda de 10 metros, você intuitivamente corre, porque sabe que ali tem muita energia. Então, grande amplitude, muita energia. Agora, eu estou lá na praia, vem aquela ondinha bem pequena, eu chego a pular a onda. Por quê? Porque a amplitude não é alta, e eu sei que ali nós temos pouca energia. Tá bom? E mais uma vez aqui, ó, de crista até crista, você tem o que a gente chama de comprimento de onda. Certo? O Enem colocou essa questão aqui, ó, 2023. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, eles resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. O Cebolinha vai falar aqui, o ar dentro da lata vibra e a onda passa pela corda e chega lá do outro lado no Cascão. Só que tem um problema. Quando eles aumentam muito essa corda, algo vai ficar menor, vai reduzir. O que vai reduzir? Altura, período, amplitude, velocidade ou comprimento de onda? O que vocês acham? Que vai ficando cada vez menor a partir do momento que eu aumento o comprimento da corda. Será que se eu pegar uma corda de 2 metros, a pessoa que está lá do outro lado consegue ouvir com clareza o que ele está falando? Não, velocidade não. Velocidade depende do meio. A corda é a mesma, tá? Não. Vocês concordam comigo que à medida que a onda vai se deslocando por essa corda, ela vai perdendo energia? Amplitude, ela vai ficando cada vez menor e à medida que vai ficando menor, não chega o som do outro lado. Então aqui, nós temos um clássico tipo de questão em que se ele falar aqui e essa corda for muito grande, a amplitude vai diminuindo e a energia não chega do outro lado, certo? Lembra que amplitude é a energia transportada pela onda. Quanto maior a amplitude, maior a energia. Entenderam? Não, claro que não. Não acabou coisa nenhuma. Vamos lá?
Ó, amplitude. Então, ó, matemática financeira. Muito comum no Enem, né? 340 aí tá mandando bem na financeira, pô. Olha só. Então, a chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível. Ó, ele dispõe de um capital, o C, né? De 3 mil reais. A juros simples, de 0,8% ao mês. 0,8, né? A gente escreve 0,8 sobre 100. Na verdade, é uma taxa de juros, ao mês. Em uma instituição financeira por um período de 1 ano e 6 meses. Galera, tem que ser tudo na mesma unidade. 1 ano e 6 meses são quantos meses? 18. Isso. Quantos? Muito bem. Quantos 340? Exato. Tá. Olha só. 1 ano e 6 meses, 18 meses. O montante ao final desse período é igual a... Vamos lá. Como é que é? Juro é CIT. Juro é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. E o montante é a soma do capital mais os juros. Calma, não fica desesperada. Tá? Olha só. Vamos lá. Como é que é o cálculo dos juros? O capital é 3 mil. Olha lá, galera. O 340. A simplificação. A taxa é 0,8 dividido por 100. A gente escreve a taxa assim, porque daí é mais fácil para simplificar, para cortar os zerinhos, né? E o prazo é os 18 meses. Quantos meses? 18. Então, olha só. Corta os zerinhos aqui, sobra 30 vezes 0,8 vezes 18. Vai lá e faz a continha com calma. Faz 30 vezes 0,8, vai dar 24, né? E depois multiplica isso por 18, tá? 240. Depois multiplica isso por 18. Vai dar, 432. Esse é o juro. Ok? Esse é o juro, né? 432. Mas ele pede o quê? Ele pede o montante. Como é que é o montante? Capital mais juros. Quanto é que era o capital? 3 mil, Ele aplicou 3 mil, teve 432 de juros, O montante é o capital mais os juros. R$3.432. Tudo bem? O gabarito é a alternativa D. Tranquilo. Já não é tão complicado. Galera, a gente que estava vendo matemática financeira, uma questão bem tranquila, né? Certo? Bora? Próxima de física? Tá. E aí eu toco. Posso trocar? Posso trocar? Obrigado. Mais uma de ondulatória. Eu vou falar tanto em frequência, período e comprimento de onda, que vocês hoje saem daqui sabendo esses conceitos. Olha só. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas. Bom, eu tenho uma onda sendo formada na piscina. Por quê? Está chovendo e está gotejando. Tem 2 gotinhas caindo por segundo. Aqui, Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. Bom, isso é frequência, não é? 2 gotas por segundo, tá? A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. De crista a crista, isso tem um nome. Qual é? Comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é de 25 centímetros. E a frequência, inicialmente, era de 2 gotas por segundo, tá? Onde é que está aqui?
E cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade 1 metro por segundo. Velocidade aqui. Após algum tempo, a chuva diminui e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Já ficou claro que a frequência ficou menor. Se ela está com uma frequência menor, o comprimento de onda aumentou. Lembra que eu falei? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Eu acho que até tem uma figurinha aqui, ó. Ah, não coloquei a figura. Olha lá. Velocidade, comprimento de onda, frequência. Eu quero que vocês anotem o seguinte: quanto maior a frequência, menor é o comprimento da onda. Tem que ficar bem claro. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então aqui já dá para matar essa questão. Olha só. A frequência era 2 gotas por segundo. A chuva diminuiu e passou a ter 1 gota por segundo. A frequência passou de 2 para 1. Se a frequência diminuiu, o que aconteceu com o comprimento da onda? Aumentou. Se o comprimento era 25, eu só tenho agora 2 alternativas possíveis aqui, ó. O comprimento de onda é maior que 25, não é menor e não é igual. Então eu tiro a C, a D e a E. Agora, e a velocidade? Era 1 metro por segundo. Será que a frequência altera a velocidade? A velocidade depende do meio. Não mudou o meio. Continua a mesma água na piscina. Então nós temos como alternativa correta A ou B? É B. Diminuiu a frequência, aumentou o comprimento de onda. Porém, a velocidade continua igual. Tá? Galera, vamos lá? Ó, o último Enem, tá? Uma questão sobre funções. Funções, sem dúvida nenhuma, para os vestibulares é a matéria mais frequente nos vestibulares. No Enem, aparece, todo Enem vai ter questões de funções, tá? Geralmente as questões são como essa: montar a função. Olha só. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover. Principalmente nas grandes cidades, as formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro. Mas, em geral, o valor V a ser pago em real varia em função de tarifa base F, um valor fixo em real cobrado no início da viagem. No táxi, por exemplo, ele tem a bandeirada, né? Quando tu entra no táxi já tem um valor fixo ali. Tá? Tempo T, tempo em minuto de duração da viagem. E a distância percorrida em quilômetro. Ok? Olha só, aqui, ó. Um desses aplicativos cobra R$2 de valor fixo, acrescido de 0,26 por minuto da viagem e 1,40 por quilômetro rodado. Olha só, 1,40 por quilômetro rodado, 0,26 por minuto de viagem e R$2 de valor fixo. Tá? Olha só, R$2 de valor fixo, ó, R$2 aqui de valor fixo, R$2 F, não, né? Não tem nada de F. Agora, olha só, 26 centavos por minuto, ó, T são os minutos, ó, 26T, 26T, 26T. 1,40 por quilômetro, 1,40, ó. O que está acontecendo aqui? Ele está considerando D, a quantidade de quilômetros, a distância, T, o tempo, e R$2 é um valor fixo. Ó, valor fixo aqui, eu tenho a B e tenho a C. Ok? Porque não existe um F. É um valor fixo, é uma constante, é um número, R$2. Tudo bem? Estão entendendo? Sorriso de quem está entendendo. Dá-lhe um sorriso aí. Faz de conta que eu sou dentista, mostra o dente. Olha só. Então, ó, um valor fixo é uma constante, um número. Não depende de uma letra, tá? Então, fixo eu tenho aqui, ó, 26 centavos por cada tempo T,
por cada minuto de tempo e 1,40 por cada distância d. Está aí, ó. Está aí a função, pô. Simples. Essa não é uma questão difícil. Essa precisa de atenção. Tá? Oi? Vamos perguntar para eles, pergunta para eles como é que está ali. Se a gente pergunta para eles se eles estão cansados, como é que está? Como é que tá aí, galera? Estão cansados? Estão cansados? Tá. Daqui a pouco vocês ficam um pouco mais cansados e a gente termina, tá? Eu vou mudar, pode ser? Vamos lá? Pessoal, agora, novamente ondulatória, tá? Só que agora eu tenho uma questão aqui de intensidade sonora. Intensidade sonora é a quantidade de energia transportada pela onda. Então, o Enem aqui, ele usou como exemplo o Bluetooth, tá? Que está transmitindo informação através de uma antena, e esse sinal vai na forma de uma onda e se espalha pela sala inteira, pelo ambiente todo. Ele perguntou o seguinte, ó. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatt. Ó, aquela letra M ali, mili, é 10 na menos 3. Vocês lembram disso? 2,4 miliwatt. É 2,4 vezes 10 na menos 3. Então essa questão aqui vai trabalhar com notação científica. Tá? E fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas. Essa informação é importante, são ondas esféricas. Vocês já vão entender o porquê. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Ó, ele não deu a fórmula, mas ele deu uma dica muito importante. Para calcular a intensidade, eu vou dividir potência, watt é potência. Metro quadrado é o quê? Área. Então é potência dividida pela área. Potência ele me deu 2,4 miliwatt, tá? E área do quê? Ele disse que essa onda é esférica. Então eu vou utilizar aqui embaixo a área de uma esfera. Certo? Área de esfera é 4πr ao quadrado. Então eu vou só recapitular rapidamente aqui, ó. Eu preciso da potência em watt dividido pela área em metro quadrado. A potência ele me deu, tranquilo, está lá em cima, 2,4. Eu cheguei à conclusão que aqui é 4πr ao quadrado porque essas ondas são esféricas e a área de uma esfera é 4πr ao quadrado, tá? Eu teria mais ou menos essa fonte aqui, ó, a fonte emitindo ondas esféricas para o ambiente. Ok, vamos lá então. Ficou assim, ó. Intensidade é potência dividido pela área, ou seja, potência dividido por 4πr ao quadrado, tá? Potência, 2,4 mili. Não esqueçam de colocar o prefixo aqui, ó. 2,4 mili é 2,4, 10 na menos 3. Lá embaixo, 4π. O π, ele pediu para colocar como 3. Então, ó, 4 vezes 3. E esse raio é o raio de transmissão. Eu quero a 10 metros da antena. O R é o raio de transmissão. É da antena até o ponto em que eu quero calcular. Todo mundo entendeu? Não? Ó, potência. Está aqui. 4π. O π vale 3. E esse 10 aqui é a distância da antena até o ponto em que eu quero calcular a intensidade. Por exemplo, eu quero calcular a intensidade a 5 metros de distância. O meu R aqui vale 5. Eu quero calcular a intensidade a 10 metros. O meu R vale 10. Então, montando essa fórmula aqui, essa equação, 4 vezes 3 é 12. Ficou aqui 12, 10 na 2. Eu vou passar a vírgula para a esquerda. O expoente altera para 3.
Aí eu vou dividir o 2,4 por 1,2. E aqui eu vou subtrair o expoente porque é uma divisão. Se alguém tiver dúvida nesse cálculo, na sala de aula eu resolvo com mais calma, tá? E mais cuidado. Ó. Oi? Não entendi. Porque aqui, ó, essa questão aqui, ele não te dá a fórmula, você tira a fórmula a partir daqui, mas eu venho falando isso em sala. Notação científica é muito importante que você saiba aplicar. Muitas questões do Enem em física aplicam notação científica como recurso, como estratégia de resolução, tá? Então, anota a fórmula, essa fórmula aqui para intensidade sonora. A parte da matemática, nós trabalhamos depois aí com um pouquinho mais de calma, certo? Daí, galera. Bora lá, então. Ó. Então, olha aqui essa questãozinha de porcentagem do último Enem. Ó. Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. 135,25%. Tá? Então, qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Olha ali, ó. 135,25, ó. Tu só precisa passar isso para a forma de fração centesimal. 0,25, ó. 135,25% divide por 100. Galera, quando tu divide por 100, a vírgula se desloca para a esquerda, não é verdade? Ó, tá aqui a vírgula, não tá? Ó, dividido por 100, ela vem para cá, ó. 1,13.525. Só isso, pô. Olha aí que coisa simples. O que a gente não pode é errar esse tipo de questão. Tá? Isso não é diferente na física, nas outras... Oi? Não, olha aqui, ó. 1,35. Então, não, peraí. Isso aqui tá certo. 1,3525. 35, tem um aqui a mais, ó. Tá aqui errado, ó. Tá vendo? Ó, é 1,3525. Tá aqui, ó. É a letra D. É que aqui tá errado. Tem um a mais aqui, ó. Estão entendendo o que eu tô falando? Todo mundo? Ó, ou bota vírgula aqui, ou então tira esse 1, tá? E aí apaga ali o outro. Todo mundo entendeu? Tá. Ó, é a letra D, ó. Tá? É que tem um a mais aqui, ó. Beleza? Opa, quer deixar aqui mais um pouquinho? Dá-lhe. Fale. Socorro. Calma. Esse é o primeiro aulão. Então, vocês vão se acostumando com o tempo. É muita informação? Mas é dessa forma que a gente tem que encarar o aulão. O Enem. Então vamos fazer assim, ó. Hoje a gente começa com multiplicação. Aí na semana que vem a gente vai para divisão. Aí na outra semana a gente vai para potência. Talvez daqui a uns 37 anos a gente chegue em geometria espacial. Não. A gente está vendo tudo isso. A gente vai ver hoje, vai ver nos outros aulões, entenderam? A gente vai se familiarizando mais, né? A gente vai fazer a nossa parte em casa, estudar. Começar a fazer questões do Enem. Os simuladinhos que a gente vai postar, vocês vão fazer também, certo? Vão com calma, beleza? Tá? O que a gente mais treina nessa vida? É andar, não é? A gente começa a andar com 1 ano, não é? Quantos anos tu tem?
17. Tu treina a andar há 17 anos. De vez em quando tu não tropeça. Então, na verdade, fica tranquilo, tá? Bora lá então, vamos encerrar esse negócio? Ah, tá. Ó. Agora vai. Xandão, tava no meio, não passou. Pode ir, galera. Vai. Ó. Olha só, galera, aqui, ó. Para obter um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É rotacionar uma forma geométrica em torno de um eixo. Ó, olha só. Se eu rotacionar um retângulo em torno de um eixo, eu não formo um cilindro? Se eu rotacionar meio círculo em forma de um eixo, eu não formo uma esfera? Estão imaginando? Não? Tá. Então, olha só. Olha só. Para obter um sólido, ó, rotação em 360 graus em torno de um eixo fixo. Uma professora realizou as seguintes etapas. Rotacionou o trapézio retângulo, um trapézio retângulo, e, fez um trapézio retângulo de um material rígido, afixou o lado PS, eu já vou mostrar ali o desenho, tá? E rotacionou ele, olha só. Olha aqui, ó, tá vendo o trapézio? Isso é um trapézio, certo? Ó, em torno desse eixo, ó, tá vendo ali que vai rodar? Quando isso rodar, o que vai aparecer? Não é um copo de cabeça para baixo? Não é? Não é um copo de cabeça para baixo? Hein? Rotacionando isso aqui, ó. Ó, quando rodar, não vai ser? Isso chama um tronco de cone. Ó, o que é um cone? É um chapeuzinho de festinha de aniversário, sabe? Se tu corta a ponta, vira um tronco de cone. Quando tu rotaciona, isso não é um tronco de cone? Ó, questão do último Enem. Tá, opa, tá ali, ó. Ó, rotacionou, tá ali o tronco de cone, ó. Ó, aqui se tu continuasse era o chapeuzinho, não era? Tira a ponta dele, ó. O copo de cabeça para baixo, a caneca de cabeça para baixo. Tá? Ó, tronco de cone. Clica no D e corre pro abraço. Tá? Fechou, galera? Fechou? Então, a gente vai mandar a apresentação para vocês. Tem mais alguns exercícios ali, vocês olham, mas são simples, tá? Ó, a gente deu o primeiro passo aqui de uma caminhada. Ok? O primeiro passo, tá? Fiquem tranquilos. Hoje foi mais pesado. Os próximos serão menores, tá? Mais direcionados e com um assunto de cada vez. Agora a gente teve uma visão geral. Valeu? Ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Xandão. Eu e o Luiz, nós agradecemos a presença de todos, tá? Nós tivemos essa iniciativa, essa ideia de dar continuidade aos aulões ao longo do ano, para que vocês, com certa frequência, tenham essas aulas, para estar suprindo algo que, de repente, vocês não aprenderam, que esqueceram, tá? Não foi fácil, como eu falei, mas nós fizemos aí com carinho para vocês. E se vocês quiserem, nós continuamos aí com esse projeto. Quem vai para a universidade aí? Quem vai para a universidade? Fala, quem vai? Boa, isso aí, isso! Lá na UFSC. Na UFSC, isso. Ou na UDESC.